Um relógio que mudaria a história das marcas mais luxuosas do mundo, com um valor atual estimado em cerca de 8 bilhões de dólares. Sua história remonta a um século atrás, começando com um adolescente órfão cuja herança foi roubada. Mesmo diante dessa adversidade, ele não desistiu e demonstrou uma determinação extraordinária para superar seus desafios. Mal sabia ele que isso o levaria a se tornar um pioneiro no desenvolvimento de relógios de pulso modernos, transformando toda a indústria e criando um império bilionário. Essa é a história da Rolex. Hans Wilsdorf nasceu em Kubach, Alemanha, em 22 de março de 1881. Filho de Anna e Johann Daniel Wilsdorf, ele era o segundo filho de uma família que administrava um negócio muito bem sucedido, herdado de seu avô, que envolvia a venda de produtos de ferro e os colocava na classe média. Infelizmente, sua mãe adoeceu nos anos seguintes e faleceu em 1892. Para piorar, um ano depois, seu pai também veio a falecer, deixando Hans órfão aos 12 anos de idade. Essa série de infortúnios não o impediu de perseguir seus sonhos e alcançar um sucesso extraordinário. Ao colocar os três em um belo internato de prestígio chamado Erneston-Kombi, na Bavínia, Alemanha, Hans inicialmente odiou essa decisão e ficou deprimido enquanto vivia na nova cidade. Ele era considerado um estranho e frequentemente provocado por outros meninos devido à sua religião. No entanto, para superar sua infância difícil, ele decidiu concentrar-se nos estudos. Conforme foi crescendo, ele percebeu que, embora não tivesse gostado da decisão de seus tios, ela se tornou um fator importante para o seu sucesso. Nossos tios não foram indiferentes ao nosso destino. No entanto, a forma como me tornaram independente muito cedo na vida me fez adquirir o hábito de cuidar das minhas posses e retribuir. Acredito que grande parte do meu sucesso se deva a isso, disse Hans. Ele gostava de ler livros e se destacou como um aluno brilhante na escola, especialmente em matemática e línguas, onde aprendeu francês e inglês. Sempre teve curiosidade sobre viagens e sabia que dominar idiomas seria muito útil e acabaria desempenhando um papel importante em sua carreira. Durante a escola, ele fez amizade com um menino suíço que lhe contava histórias sobre o seu local de nascimento, em Le Châtelet, uma cidade conhecida por sua longa história na indústria relojoeira. Hans ficou muito curioso sobre o lugar. Um dia, cansado de sua vida atual, ele deixou o internato na Alemanha e se mudou para Genebra, na Suíça, aos 19 anos. Lá conseguiu emprego como aprendiz em uma empresa internacional de exportação de pérolas. Essa empresa comprava pérolas de vários mercados, classificava e embalava para a venda a joalheiros. Hans notou que a empresa não estava realmente criando nada, mas ainda obtinha grandes lucros. Ele mergulhou na experiência para aprender táticas de negócio e estava ganhando dinheiro considerável para sua idade. Seu tio imediatamente decidiu vender o negócio da família e usou parte do dinheiro para sua educação. Um dia, Hans recebeu uma carta de um amigo que lhe ofereceu um emprego em uma empresa chamada Kuno Cortan. Kuno Cortan era uma das maiores empresas relojoeiras de alta qualidade da época e exportava cerca de 1 milhão de francos suíços em relógios de bolso todos os anos. Eles também produziam alguns de seus próprios relógios do zero. Essa empresa renomada tinha sede em La Chaux-de-Fonds, o lugar que ele sempre quis visitar. Embora já tivesse trabalhado na empresa, ele sentiu que seria ainda mais benéfico ir para lá, devido à sua curiosidade pelo lugar
e pelos negócios relacionados aos relógios. Em 1900, mudou-se para Châlons-de-Fonds para trabalhar nessa empresa. Foi contratado como correspondente inglês escriturário graças à sua habilidade de escrever e ler em inglês, que havia aprendido na escola. Recebia um salário mensal de 80 francos suíços e também era responsável por dar corda em centenas de relógios de bolso todos os dias e verificar sua precisão. Isso lhe proporcionou um grande conhecimento sobre a relojoaria e como os diferentes tipos de relógios eram produzidos. Eles fizeram parceria com a empresa suíça chamada Hermann Eigler, com base na Suíça, e começaram a importar relógios suíços para a Inglaterra, colocando em estojos para relógios. Naquela época, os relógios de pulso eram predominantemente utilizados por mulheres, como joias, e eram menosprezados por alguns devido à sua falta de precisão na marcação do tempo. Esses relógios eram significativamente menores do que os relógios de bolso, e tinham movimentos que ocasionalmente faziam com que o relógio adiantasse ou atrasasse devido a pequenos detalhes nos seus mecanismos. Essa era a principal razão pela qual os relógios de bolso eram mais populares naquela época e eram considerados masculinos devido ao seu tamanho volumoso. Naquela época, acreditava-se que era quase impossível criar um relógio de pulso perfeito, capaz de mostrar consistentemente a hora exata e ser usado diariamente. Em 1914, Hans Windorf previu que mais cedo ou mais tarde os relógios de pulso se tornariam a nova norma para todos, e ele estava totalmente comprometido em encontrar uma maneira de criar um relógio de pulso perfeito para si mesmo. Aplicando o que ele aprendeu com outros relojoeiros em sua jornada, logo após sua empresa Windorf & Davis começar a ganhar destaque, e até 1908 já era uma das principais empresas da indústria relojoeira na Inglaterra. Nessa época, Hans desejava mudar o nome de sua empresa para algo mais sofisticado, cativante e fácil de pronunciar, independente do idioma. Além disso, precisava ser curto para caber facilmente no mostrador do relógio. Ele passou muito tempo combinando 5 letras do alfabeto até finalmente criar o nome Rolex. Ele imediatamente soube que era o nome perfeito e alguns dias depois registrou o nome Rolex como marca comercial e oficial em 1908. Durante os próximos anos, a Rolex estava se tornando conhecida por seus relógios de pulso de alta qualidade, e muitas pessoas ricas já estavam começando a usá-los. No entanto, não demorou e a Primeira Guerra Mundial começou, e muitas empresas, incluindo empresas relojoeiras, estavam lutando para se manter em funcionamento e em alguns casos tiveram que fechar, mas não a Rolex. Esse evento trágico apenas tornou a empresa de Hans mais famosa devido aos seus relógios de pulso já confiáveis. Muitos soldados receberam relógios Rolex em vez de relógio de bolso, pois eram muito mais fáceis e seguros de usar. Isso também os ajudou a coordenar melhor seus ataques devido à precisão e pontualidade dos relógios. Para aumentar sua credibilidade, a Rolex já havia ganhado a primeira classificação de cronômetro para relógios de pulso da Suíça, seguida de um certificado de precisão classe A do Observatório Q de Londres. Isso tornou a marca mais confiável para as pessoas comprarem, famosa devido aos seus relógios de pulso já confiáveis. Mas nem tudo eram flores para Hans. Em 1914, os britânicos aplicaram um imposto de 33% para todas as empresas registradas na Grã-Bretanha, que exportavam mercadorias através das fronteiras internacionais. Isso se tornou uma grande preocupação para Hans, então ele mudou a sede de sua empresa de Londres para Bienne, na Suíça, para evitar estes impostos. Outro motivo para sua mudança foi por causa da Primeira Guerra Mundial, que ainda estava em andamento. As pessoas da Grã-Bretanha começaram a desgostar dos alemães, e como o nome Hans Wilsdorf era claramente alemão, mesmo que ele tivesse registrado a Rolex anteriormente, ele ainda estava usando o nome Wilsdorf na Inglaterra.
o que era visto como desdém. Em 1919, a Rolex Watch Corporation mudou sua sede principal de Bienne para Genebra, onde ainda se encontra hoje. A partir de então, a empresa passou a se concentrar na fabricação dos mecanismos do relógio em Bienne, transportando-os para Genebra, onde verificavam cuidadosamente se os movimentos eram precisos, finalizando-os com seu design de alta classe e lançando seus produtos. Foi em Genebra que Hans se dedicou intensamente, juntamente com sua equipe, para aprimorar a inovação técnica do relógio de pulso. Em 1926, a Rolex lançou seu novo modelo que mudaria para sempre a indústria de relógios, o Rolex Oyster, o primeiro relógio de pulso à prova d'água da história. Esse novo modelo era selado com uma caixa muito resistente, proporcionando uma proteção ideal para os pequenos mecanismos do relógio em seu interior, tornando a prova d'água. Hans sabia que isso era revolucionário e que certamente despertaria o interesse das pessoas, mas decidiu esperar pela oportunidade perfeita para apresentá-lo ao mundo de maneira muito criativa. A mente genial do marketing entrou em ação em 1927, quando Hans ouviu falar de uma mulher de Londres chamada Mercedes Glitzer, que afirmava ser capaz de nadar pelo Canal da Mancha, uma extensão de água de 20 milhas que separava a Inglaterra e a França. As pessoas não acreditavam nela, então ela decidiu fazer novamente na frente de milhares de pessoas, mesmo com a temperatura da água muito mais fria. Hans viu a oportunidade e encorajou a usar um relógio Rolex Oyster no pescoço, depois de nadar por mais de 10 horas. Ela foi retirada das águas congeladas e conseguiu percorrer cerca de 4/5 do canal. A tarefa não foi um completo sucesso, mas o relógio Rolex Oyster saiu da água em perfeito estado. As pessoas ficaram loucas pelo relógio. Para aumentar ainda mais o hype, Hans também comercializou seu relógio Oyster dentro de aquários com peixes reais nas vitrines de todas as revendedoras da Rolex, para que as pessoas pudessem ver quando passassem. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Rolex sofreu um grande impacto. Tornou-se difícil e caro exportar produtos fora da Suíça para outros grandes mercados na Europa. Hans estava frustrado com a situação e, para piorar sua sorte, outra tragédia aconteceu. Sua esposa faleceu em 1944. Para homenagear sua esposa, ele estabeleceu a Fundação Wilsdorf, uma organização de caridade para causas sociais. É importante mencionar que pouco antes da morte de Hans, ele transferiu 100% da propriedade da Rolex para a Fundação Wilsdorf, que ainda é proprietária e controladora da Rolex até hoje. Portanto, a Rolex nunca será tornada pública, vendida ou terá que pagar impostos, pois é essencialmente uma instituição de caridade. Mas, em 1960, Hans Wilsdorf vem a falecer. Após sua morte, a Rolex passou a se posicionar como uma marca de luxo que é hoje. A empresa concentrou sua estratégia em marketing e em ser uma coleção exclusiva de relógios para pessoas de alta sociedade, o que deu muito certo. Outro fator a ser considerado é que em 1985 a Rolex começou a fabricar seus relógios com aço 904L, um aço muito resistente e caro, tornando-se o primeiro relógio a fazê-lo, o que é uma das razões para seus preços elevados hoje em dia. A Rolex continua sendo a marca de relógio mais reconhecida do mundo.
Em 2022, a marca suíça vendeu 1 milhão de peças, faturou 8 bilhões de francos suíços e atingiu nada mais, nada menos que 29% de todo o mercado de relógios do mundo. De um menino órfão que começou do nada, Hans Wilsdorf seguiu seu próprio caminho e é responsável por transformar a indústria de relógio no que conhecemos hoje. Sua paixão pelo design, inovação, técnica, o colocou na lista dos homens mais influentes do setor, e seu legado pode ser visto hoje em cada pessoa que usa um Rolex. Obrigado a todos por assistirem. Se inscrevam no canal. Próximo vídeo falaremos da história da Pepsi Cola. Até a próxima.